Ryzen 5 5500X3D versus Ryzen 7 5700X3D em jogos. Nesse vídeo aqui, bora fazer o comparativo do ano, dos dois processadores mais hypados de 2025. Tenho ambos aqui nas minhas mãos e bora testar em jogos. Separei 7 jogos aqui pra gente ver a diferença entre eles. E ao longo do vídeo eu vou comentando qual que é a minha opinião sobre esse novo processador da AMD que tá sendo muito falado. Lembrando que eu vou deixar as especificações completas, tá? Da configuração que eu usei pra teste aí na descrição, junto também do link de todos os processadores, né? Tanto o Ryzen 5 quanto o Ryzen 7, no lugar mais barato que eu encontrar. Então, se você tiver interessado aí em comprar algum deles, o link vai estar aí na descrição e também vou deixar o link do meu grupo do Telegram, que lá eu posto promoções diárias do mundo do hardware e eu posto poucas promoções, mas eu foco em qualidade em vez de quantidade. Então, se você precisa aí de economizar, cara, na hora de montar seu computador, lá é o lugar certo, beleza? E antes da gente ir direto para os testes, né, eu vou comentar aqui sobre a questão de preço e outras alternativas que a gente tem que ficar esperto, né, nessa faixa de preço que eles estão custando. O Ryzen 5 5500X3D já barateou um pouco, tá, pessoal? Ele chegou aqui no Brasil ali para os 1.250, eu paguei, né, esse valor. Peguei um dia depois do lançamento e agora ele já tá ficando um pouco mais barato, né? Aqui na Gigantec, que é o lugar mais barato, ele tá aqui na faixa de R$1.120, tá? Enquanto que o 5700X3D parou de vender, tá? Você até acha ali no Mercado Livre, às vezes em alguma loja ou outra, mas eu fiz um vídeo aí sobre o 5700X3D explicando justamente que agora ele não compensa mais, porque por essa falta, né, de estoque, parou de fabricar, você não consegue encontrar ele com preços bons e aí acaba não valendo a pena. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar o link aí no card, mas de qualquer forma, eu vou considerar, rapaziada, o preço aqui do OLX, tá? Pra gente fazer uma comparação ali de preço, né, na hora da análise. E se a gente filtrar aqui por menor preço, a gente vê que a gente consegue encontrar ele aqui na faixa de R$1.700, R$1.800. Eu vou até filtrar aqui de uma forma um pouco mais geral pra gente ver se a gente acha alguma coisa melhor. Ah, se liga, a gente até tem, né, o mais barato aqui que eu achei, tá aqui por R$1.600. Então, assim, esse processador subiu muito de preço. Ele custava ali na faixa de R$1.200, R$1.300, novo, muito parecido, né, com a faixa aqui do 5500X3D. E aí, né, outras opções que a gente tem, né, parecidas, é o Ryzen 5 5600, que tá para ser um competidor direto dele. E, rapaziada, eu tô com ele num PC aqui atrás. Não acho que vai dar pra ver aqui no vídeo, mas eu fiz o teste, já deixei pronto aqui o comparativo entre esses dois processadores. Não vou citar sobre esse processador aqui no vídeo, porque amanhã, né, no dia que eu tô gravando aqui pra postar no domingo, na segunda-feira vai sair o comparativo entre esses dois. Se você tá assistindo isso no futuro, cara, aperta no card aí também que eu vou linkar o vídeo desse processador versus o 5600, né, o 5500X3D, porque aí a gente vai conversar melhor sobre esse caso aqui, né, desse processador. E aí, né, outro processador que a gente tem, né, pra competir muito perto, né, na mesma faixa de preço ali, quase, né, por enquanto, porque eu acredito que ele vai baixar um pouco mais de preço. Olha só, com o cupom, né, agora que eu vi que tem um cupom de 5%, então ele deve ficar ali menos de R$1.100, ali uns 1.080, 1.070, não sei de cabeça aqui, mas se você juntar um pouco mais, você consegue pegar o 14600KF, que eu não vou ter aqui pra testar, mas eu tenho o Ryzen 7 7700, então ele tem basicamente o mesmo desempenho desse daqui, e mais pra frente, né, não é um teste aqui que eu tô priorizando tanto, mas a gente pode testar ele também em breve. Comenta aí se você quer ver esse teste, tá? Contra, teoricamente, um processador com um desempenho perto do 14600K, que a gente pode ver também, tá? Bem, rapaziada, bora lá então, CS2, primeiro jogo. Tô aqui com um teste, né, do YouTube, que no caso foi eu mesmo que gravei. Eu vou soltar esse teste bruto, tá? Ainda hoje, mais tarde. E se liga só, rapaziada, no CS2 aqui, a gente pode ver que o 5700X3D ficou muito superior, tá? Ele ficou ali com mais de 100 FPS de média, pra vantagem, né, de vantagem pro 5700X3D. E a utilização, né, vocês podem ver, cara, eu vou frisar muito nesse teste aqui, que a utilização ficou muito mais alta no 5500X3D pra maioria dos jogos. E por algum motivo a memória RAM tá usando pra caramba, né, no 5500X3D, e eu não lembro, assim, não lembro de ter deixado nada aberto. Eu confiro, toda vez que eu fui fazer o teste ali, eu conferi, fechei tudo que tinha aberto ali por acaso. Não sei porque que o consumo ficou tão alto a mais, né, mas o consumo do processador ali chegou, ó, 80% de uso. Então, assim, a gente vê uma vantagem muito grande, né, pro 5700X3D, que nesse caso, cara, ficou tranquilo ali nos seus 30% de uso. A gente pode ver também, né, o 1% low, tá bem acima, né, o 0.1 também. Aí aqui eu deixei a média, né, se você quiser conferir também, né, a média entre esses dois processadores. No final, né, teve algumas partes ali que o 5500X3D deu uma melhoradinha, então não ficou aquela média 100 FPS ali no comecinho, né, que tava bem discrepante, mas até o momento nesse teste a diferença ainda tá nessa faixa de 70, aí você pode ver que aqui no final
que o FPS foi melhorando pro 5500X3D. Não sei, assim, o porquê, mas uma coisa, rapaziada, que eu percebi, né, que em momentos que o processador está sendo muito usado, né, no caso do 5500X3D, por exemplo, que tem menos núcleos, né, do que o 5700X3D, eu sinto que acabou pressionando em alguns momentos, e aí quando estava sendo muito utilizado, o FPS acabava caindo bem, tá? Eu percebi bastante isso no 5500X3D, e aí aqui, ó, a gente pode perceber que deu uma melhoradinha de FPS pro 5500X3D, tá? E, rapaziada, essa média aqui eu não tirei, né, de nenhum lugar, sem ser o lugar do próprio benchmark, tá? Desse jogo aqui, que tem um FPS ali no final, e aí ele mostra, tá, a média. Então, o Afterburner, ali a média, talvez no finalzinho do teste fique bem parecido com o que eu mostrei aqui pra vocês, mas esse teste, ele já considera desde lá do começo, e a gravação ficou um pouquinho adiantada, né? Eu comecei uns 5 segundos depois. Cyberpunk 2077 com gráfico tudo no baixo, menos a densidade de pessoas, tá? Que eu deixei no máximo. Então a gente pode ver aqui, cara, que aqui teve diferença, tá? Porque o 5500X3D, rapaziada, ficou em uso altíssimo. A gente pode ver que a gameplay tá bem travada, rapaziada, porque eu deixei o gravador na menor qualidade possível, porque aí ele não tem diferença nenhuma. Eu já fiz teste com e sem, e cara, não afeta assim 1 FPS, eu não vejo nada de diferença, tá? De todos os testes que eu já fiz, e por isso que a gameplay fica bem travada, tá? Mas, cara, a gente nota aqui sim uma diferença muito grande pro 5700X3D, muito mais estabilidade. Até no 5700X3D, se a gente for olhar, o uso tá alto, né, no Cyberpunk, porque esse jogo, cara, nessas partes, né, que tem muita gente, cara, fica assim, absurdo, tá? O uso é muito alto, e a gente consegue perceber que o 5500X3D sofreu, tá, pra rodar esse jogo. No último vídeo que eu fiz, né, de testes desse processador, né, do 5500X3D, eu mostrei tanto no Ultra quanto no baixo, né, e no Ultra, rapaziada, sofreu pra aguentar a 5060, tá? Claro, se for em resoluções mais altas, né, como a Quad HD, por exemplo, aí eu creio que já começa a ficar mais tranquilo, mas o 5500X3D teve muita dificuldade, né, pra rodar o Cyberpunk. O Forza aqui, rapaziada, eu vou pedir desculpas pra vocês, tá? Porque aqui teve o gargalo, tá, da placa de vídeo, né? Eu tava usando uma 5060, né? Eu tenho uma 3080 aqui, que é uma placa teoricamente um pouco mais forte, mas eu acabei usando mesmo a 5060 porque já tava fazendo o teste pra outro vídeo, né, que eu vou fazer aqui no canal. Então eu deixei esse teste aqui, rapaziada, mas pra preencher aqui e vocês prestarem atenção na questão do consumo, tá? Porque aqui ambos rodaram muito bem, inclusive no outro vídeo que eu fiz do 5500X3D, eu rodei no Ultra, tá? O Forza, e aguentou super bem, tá? Se eu não me engano, o FPS ficou até mais alto, se eu não me falha a memória, tá? Mas a questão aqui é mais o consumo que eu queria mostrar pra vocês, porque assim, o Forza, que é um jogo muito leve, ainda assim, cara, ele usa muito do processador. Então, nesse caso aqui, tá tranquilo, né? Mas em jogos que estressa demais, né, o processador fica ali em 90%, 100% de uso, o 1% low fica bem baixo, né? Mas aqui não, aqui ficou bem parecido, mas assim, eu peço desculpa novamente, porque assim, é um teste que nem, né, se você não quiser considerar, nem precisa, tá? Eu só tô mostrando aqui com foco em falar novamente, né, sobre a questão do consumo, porque olha só, rapaziada, 44% versus 75% de uso é muita coisa. Horizon Forbidden West, rapaziada, cara, esse jogo aqui me surpreendeu, esse jogo aqui me assustou, tá? Porque se liga, rapaziada, não tô brincando, esse é o mesmo FPS, eu até conferi, rapaziada, se o gráfico tava certo, porque eu fiquei, mas não é possível que tá com o mesmo gráfico, não existe isso. Mas não, rapaziada, tá tudo igual, eu conferi 2 vezes porque eu não acreditei. Olha a diferença, rapaziada, quase o dobro de diferença de FPS de um processador pro outro, cara, bizarro. O Horizon Forbidden West foi um jogo aí que sofreu, tá, pro 5500X3D, no gráfico baixo, né, que é o que tá rodando nesse teste. Ele rodou bem, né, com FPS bom. Olha só, rapaziada, a diferença de FPS, 117 versus 206, bizarro, tá, bizarro. E no Ultra, cara, ele ficou assim bem sofrido, tá? Tinha hora que caía abaixo de 60 frames, mesmo que a 5060 estivesse rodando ali a 80, às vezes até 90 FPS, né? Eu mostrei no último vídeo, cara, fiz teste em todos os jogos que eu mostrei aqui no canal, tô mostrando esse vídeo, né, no caso. E assim, tinha momentos que caía muito quando tinha muita informação na tela, e a gente pode ver, cara, assim, diferença absurda, tá? Red Dead, caraca, a imagem que eu peguei aqui pra filmar tava ruim, hein? Mas enfim, vamos aqui, Red Dead, rapaziada, outro caso que acabou dando gargalo, tá? Novamente, né, se você quiser desconsiderar, não tem problema. Eu até gravei jogos a mais, né, do que eu gravei no último teste do... Eu já fiz o teste do 5600, eu gravei menos jogos, né, por causa que lá não tinha gargalado tanto. E eu peguei jogos diferentes também, mas aqui desconsidera, né, pode desconsiderar esse teste, mas novamente, né, frisando aqui a questão do consumo, né, que aqui tá consumindo 70% do processador, enquanto que o 5700X3D tá consumindo ali na faixa de 45, 40, então, realmente...
você tem ali você tem um consumo muito mais tranquilo no 5700X 3D. O que algumas pessoas podem comentar embaixo que não é tão importante, né? Porque se tá rodando com FPS bom, tá com uma estabilidade boa, pode usar 99% que eu não tô nem aí. E tá tudo certo com isso, né? Só que o problema, né, se você for olhar, talvez assim, se você tiver, por exemplo, call com seus amigos enquanto tá assistindo um vídeo em segundo plano no YouTube, fazendo alguma outra coisa, Spotify aberto, Notion, sei lá, alguma coisa aberta de segundo plano, esse tipo de coisa pesa, tá? Então, você tem que ficar esperto. O FPS, inclusive, rapaziada, aqui ficou mais alto no 5500X 3D. Eu não coloquei as médias porque eu achei injusto, tá? Mas, enfim, esse tipo de coisa importa pro consumo também. Então, pode olhar que, o FPS tá o mesmo, beleza, gargalou e tal. Mas, de qualquer forma, você estaria conseguindo fazer coisas em segundo plano com o 5700X 3D que o 5500X 3D não conseguiria fazer, né? Aqui no PUBG, rapaziada, outro jogo que teve uma diferença absurda, tá? No 5500X 3D tá o vídeo de gameplay do primeiro, do teste em jogos, né, que eu fiz, na verdade. Porque eu teria que desmontar pra gravar de novo. E, na teoria, né, isso seria mais benéfico pro 5500X 3D, né? Já que não tem o peso da gravação de tela, que nem eu já falei. Esse programa que eu tô usando, cara, ele é muito leve. E eu deixei na pior qualidade possível. Então ele não consome nada de desempenho, né? E aqui no PUBG, rapaziada, foi uma diferença, assim, absurda. É um jogo bem CPU bound, que eu percebi, tá? De todos os testes que eu fiz ali, esse é o que mais puxou do processador. E aqui, rapaziada, realmente a diferença tá grande, tá? Eu deixei as médias aqui no final. E assim, uma coisa também é se perceber que 1% low do 5500X 3D tá horrível, né? Então, essa questão da estabilidade, cara, deixou bem a desejar, tá? Então, aqui, bem pena, acabou resetando a FPS ali do PUBG, mas de qualquer forma, ficou em 273 FPS. E é isso, rapaziada, tamo aqui analisando, não vou esconder nada não, rapaziada. Se você quiser aí o vídeo de eu mostrando os gráficos, né, porque eu cortei tudo aqui, porque eu vou mostrando pra vocês e deixo na descrição. Mas de qualquer forma, se você estiver duvidando aí do teste, manda uma mensagem no Instagram lá que eu mando pra vocês o link do Google Drive também, bem tranquilo, tá? E aqui, Valorant, rapaziada, um jogo aí que já não teve tanta diferença, tá? E eu percebi esse padrão em jogos no 5500X 3D em relação a outros processadores, que pra jogos competitivos, ele não fica tão pra trás assim, tá? No CS2 teve uma diferença muito grande aqui pro 5700X 3D, né? Quase 100 FPS de média, na verdade não 70, 60. Ainda assim, é uma diferença pequena, tá? Comparado aos outros jogos que a gente viu aqui, né, no vídeo, os competitivos foram, né, esses competitivos mais leves, né, foram os que menos sofreram, né, que tiveram menos diferença em percentual mesmo, né, não só em FPS, né, quantidade, porque aqui é fácil de ter a mesma quantidade, né. Então aqui a diferença foi muito pequena, né, a média foi parecida. E uma outra coisa, né, eu tô jogando em mapas diferentes aqui, mas eu fiz, porque eu tentei entrar no 5700X 3D, o mesmo mapa, cara, eu tentei umas 10 vezes, não consegui entrar, mas aí vocês me perdoem, mas a média ficou muito parecida em todos os mapas, não senti uma diferença grande, e também porque a diferença não foi grande, assim, de FPS, né, então mesmo que o mapa que eu usei no 5500X 3D fosse mais leve, a diferença foi muito pequena. E aqui, né, Fortnite já teve uma diferença grande novamente, FPS muito mais alto pro 5700X 3D, eu rodei no gráfico baixo, no DirectX 12, tá? Então, se vocês tiverem dúvida aí da configuração que eu usei, vou deixar tudo na descrição, né, que nem eu tinha falado, mas, né, repetindo aqui, cara, o FPS superior, tá? Simplesmente não tem nem questionamento pro 5500X 3D aqui. E foi mais ou menos isso, né, rapaziada? Comenta aí o que vocês acharam, né, dessa diferença entre esses dois processadores. Você esperava que seria menos? Eu esperava que seria menos, tá, rapaziada? Comentando aqui com vocês, porque eu confesso que eu me decepcionei um pouco com esse processador. Eu comprei ele achando que ele poderia, sim, ter um potencial de, pelo menos em jogos competitivos, ter um FPS muito parecido, né? Porque tem muitos jogos que não se aproveitam tanto de 8 núcleos, né? Eu até comentei isso no primeiro vídeo que eu fiz do 5500X 3D. Eu nem tinha comprado ele ainda, nem achei que eu ia comprar ele, pra falar a verdade. Depois que eu vi que ele apareceu numa oportunidade muito boa, né? A loja era da minha cidade aqui, então acabei decidindo comprar pra ter esse teste em primeira mão, mas confesso que eu não gostei do resultado dele, tá? Pelo menos, né, por enquanto, pelo preço que ele tá custando. Eu vou fazer um vídeo review, tá, desse processador, até porque eu tenho que testar ele contra o 5600, né, que nem eu disse, o vídeo vai sair amanhã, já tá praticamente pronto, mas aí eu creio, tá, que esse processador, rapaziada, ele tem pontos positivos sim, tá, que eu vou citar na review que eu vou postar dele na terça-feira, né, caso você esteja vendo no dia que eu tô postando aqui, mas eu creio que isso vai ser extremamente dependente do preço que ele estiver custando, tá, porque, sinceramente, rapaziada, ele tem que custar muito menos que o 5700X 3D custava antes, porque o 5700X 3D custava ali o mesmo preço praticamente que ele tá custando agora, chegou a custar R$1.100 e assim, ele fica muito pra trás, rapaziada, como vocês estão vendo, cara, assim, pelo preço que ele custa hoje, né, mas eu não compensa, mas que nem eu falei várias vezes aqui, tá, no primeiro vídeo que eu falei, antes de ter comprado ele, no segundo vídeo de unboxing,
no teste que eu fiz em jogos, todos os vídeos eu falei, cara, ele tá em pré-venda no momento, né? Só a Gigantec que realmente fez uma importação dele ali e tá com estoque disponível, mas Pichal, Terabyte, Kabum, nenhum tá com esse processador. E eu creio fortemente que a hora que essas lojas começarem a vender ele deve cair de preço, tá? Mas vamos ver até quanto, porque isso vai definir se esse processador vai valer a pena ou não, tá? Mas enfim, de qualquer forma, comenta aí embaixo o que você achou desse processador. Novamente, o comparativo com o 5600 vai sair amanhã, então ativa o sino aí pra você não perder. E o link do meu grupo do Telegram pra eu anunciar quando esse processador lançar de forma oficial, né? Vai estar aí na descrição também, tá? Eu sugiro fortemente que você entre, fechou? Tamo junto e até mais.